Meu nome é Roberto, eu trabalho como DevOps atualmente na Leroy Merlin. Tem algum DevOps aqui? Todo mundo é DevOps. Sim, todo mundo é DevOps. Então, assim, meu primeiro contato com DevOps foi na Softlayer. Eu trabalhei como uns 3 anos na Softlayer US. Eu era o único brasileiro do time. Lá, isso foi há 6 anos atrás, né? DevOps não era uma coisa tão mencionada. Basicamente trabalhava com muito desenvolvimento chefe, né? Que hoje a gente nem vê muita gente usar chefe hoje, mas foi depois disso eu passei na Tokyo Marine, trabalhei com o Agro, trabalhei do lado dele, lá na Tokyo Marine, depois fui para a TV Globo, tive uma passagem de 3 anos na TV Globo e hoje eu estou na Leroy sempre como DevOps, né? Mas vamos lá, o que é DevOps, né? Eu coloquei um slide primeiro. DevOps não é um cargo, né? Apesar de hoje todo mundo tem cargos de DevOps por aí, de Junior, Pleno, Senior, mas DevOps, prometo que eu não vou usar a palavra mindset, tá? DevOps não é um mindset, é uma cultura, né? Uma cultura dentro da empresa que a gente... Basicamente o que aconteceu foi que existiu o surgimento do Manifesto Ágil. Então o que aconteceu foi os times desenvolvedores conseguiam entregar mais rápido, porém o time de Ops não conseguiu evoluir da mesma maneira. Então surgiu-se o DevOps para a gente poder linkar esses dois pontos, né? Então, assim, falando de fluxo de valor de fabricação, né, que vem do ágil mesmo, do Lean, né, que é o fluxo de valor de fabricação, seja de um carro, por exemplo, você tem um fluxo de valor ali, que é o fluxo de quando você pega a matéria-prima de um carro e entrega o carro para a pessoa e essa pessoa está feliz. Então ali isso seria o fluxo de valor de fabricação do Lean Startup. E existe o fluxo de valor tecnológico, que é o fluxo de valor de quando surge uma história até quando essa história é entregue, né? Então isso seria o fluxo de valor tecnológico. Esse gap de tempo de quando a história é criada até quando a história é entregue, seria o lead time, né? O lead time de deploy do que seja. Basicamente, é uma hipótese de negócio até você entregar o valor para o cliente. Tá? Então, o lead time, na verdade, é desde a hipótese de negócio a entrega de valor para o cliente. Aqui eu tenho um exemplo aqui, isso aqui seria o lead time, né? O ticket criado, trabalho iniciado e trabalho completado. Aqui seria o tempo de processamento ali no meio. Tá? Então, geralmente, quando a gente fala de automação de infraestrutura, a gente atua mais aqui, porém abrangendo, a gente pode linkar, por exemplo, o Gira, o cara arrastou a caixinha do Gira, já começa a trigar um monte de automação lá, já cria Brent, já faz tudo automático. Então, assim, o DevOps ele não está só na infra, tá? Ele atua no fluxo como um todo. Aqui eu tenho um exemplo, isso eu não acho errado, tá? É muito comum você ver uma arquitetura desse tipo, tá? Um exemplo disso é uma arquitetura fortemente acoplada, onde você tem diversas integrações, monolíticos integrando com monolíticos, tá? E com um lead time de 3 meses. O que acontece? Geralmente isso aqui é release based, né? Você tem uma release que seja mensal ou de 2 em 2 meses, até de 3 em 3 meses eu já vi, onde todo mundo vai entregando ali e chega no final do mês, tem um teste regressivo e entra o deploy em produção. Isso seria... Qual a diferença? Aqui, para você entregar o lead time que você tem é de 3 meses, então para você entregar valor para o seu cliente, você vai demorar em torno de 3 meses para você entregar esse valor. Aqui a gente tem um lead time, né, de 25 minutos, por exemplo. Isso aqui é meio difícil você conseguir fazer em um ambiente fortemente acoplado, em um monolítico, com grandes integrações. Agora, com o microserviço você já consegue atingir esse tempo de entrega. Tá? Você consegue componentizar, modularizar a sua aplicação para você conseguir um ciclo total aí de 25 minutos, da concepção até a entrega.
DevOps também é muita automação, isso eu acho que é claro, né? Geralmente se vê vaga DevOps. O que o cara precisa? Ansible, Docker, monitoração, observability, entendeu? Então DevOps é automação também, muita automação, em todos os níveis. Seja no Gira, no deploy, no próprio pipeline, você tem que ter um pipeline completamente automático, com testes. Tá. Então, aqui é o que a gente precisa automatizar como um todo. É o que eu falo que também, às vezes o dev também automatiza, né? Isso é uma coisa que não tem que estar só naquela área de DevOps ali, nos caras de Ops. Isso é um trabalho em conjunto. Acho que todo mundo é DevOps nesse caso, né? Então, o que acontece aqui é que a gente automatiza o fluxo como um todo. Então vamos lá, isso que eu vim aqui falar para vocês. Como o que acontece, tá? O Docker é uma tecnologia que não é nova, né? Acho que eu já trabalhava com Docker há 5 anos atrás. Não acho que é hype, mas no começo eu até achei, mas hoje eu não acho mais hype, porque já é uma coisa sólida. Semana passada eu estava no Google, porque a Leroy Merlin ela vai migrar a Amazon inteira para GCP. Então a gente teve um treinamento lá no Google e assim, o Google por dia ele starta 20 bi containers por dia. A infraestrutura inteira do Gmail que vocês usam, que vocês acessam, roda no Borg, que hoje se chama Kubernetes, né? Então a infraestrutura inteira do Gmail e do GDocs roda em Docker. Ele não é novo, tá? O Docker surgiu muito tempo atrás. O que aconteceu, o fatiamento de kernel, né, de C-groups e namespaces, acho que já tem mais de 15 anos. O que aconteceu foi que o Docker foi um front-end para tudo isso. A tecnologia já existia, porém era complexa de se utilizar. E surgiu-se o Docker como front-end de tudo isso que facilitou isso. E hoje a gente consegue usar o Docker com mais facilidade. E é uma mão na roda, né? O Docker eu acho fantástico. Antes de tudo, deixa eu perguntar. Alguém aqui usa Docker em produção? Legal. E o Kubernetes em produção? Show de bola. Então tá. O problema que o Docker resolve, tá? Na minha máquina roda, isso é óbvio, né? Você consegue portar o seu container. Você fechou sua imagem vai rodar pela esteira inteira, pode ser na sua máquina, na Amazon, na Azure, no ambiente de Dev Stage, que é Prod, vai ser o mesmo artefato que você vai levar por todos os ambientes. Controle de versão e uso de componentes, você consegue versionar as suas imagens num repositório, num registry. Você tem um mínimo de overhead, porque no Docker você não tem uma camada de hypervisor, vou chegar no próximo slide nisso, e você tem uma manutenção simplificada. É muito simples você rodar um Docker, né? Você dá um Docker pull de uma imagem para Java, por exemplo, você baixa uma imagem do Maven e starta sua aplicação ali, e você já tem tudo que você precisa empacotado, suas dependências, seu SEO e sua aplicação versionado, né? Isso é uma coisa, para quem eu trabalho com pipelines de desenvolvimento, assim, quando você tem uma coisa que está buildando num Jenkins, fora do Docker, isso começa a andar na esquerda com dependência, baixando em cada estágio de build, cara, vira um inferno. E o Docker facilitou a minha vida e eu tenho certeza que vai facilitar de vocês também. Eu tive problemas com Java, principalmente no começo, porque assim, as imagens ficavam imensas, não sei se vocês têm esse problema. Geralmente, facilmente, o Spring Boot vai atingir 1 GB a sua imagem. Coisa que ele passou um tempo comigo lá na Globo, a gente rodava Python com Alpine lá, a imagem ficava com 50 MB, entendeu? Assim, mas esses problemas já foram sanados. A mensagem que eu vim passar para vocês de Docker com Java hoje, ela é simples, porém não é todo mundo conhece essa feature que eu vou apresentar, que ela foi lançada numa versão, numa release o ano passado, se eu não me engano, foi lançado essa feature
de multi-stage build para Java para a gente conseguir entregar Java em imagens menores, tá? Aqui eu tenho um exemplo da arquitetura do Docker, por exemplo, onde que ele atua aqui, o que foi que mudou de tão dramático. Basicamente você tinha, antigamente, o Docker é uma tecnologia de virtualização, tá? Ele não é nada mais que isso. O Zen Server Docker, ele é uma tecnologia de virtualização. Ele não resolve outro problema. Porém, quando você usa uma máquina virtual, por exemplo, um VirtualBox, um Hyper-V, Zen Server, quando você boota uma máquina, que seja, você precisa levar o kernel, você cria um kernel e você tem mais uma camada de hypervisor aqui, que é o seu virtualizador, né? O seu hypervisor, nesse caso aqui, é o VirtualBox. Quando você vai para uma arquitetura containerizada, você elimina essas duas camadas, você não tem. Você fala direto com o seu host, porque você compartilha o kernel, você fatia o kernel do seu host, tá? E com isso, você diminui o seu overhead, né? Isso é um dos pontos, né? Você tem um overhead mínimo ali de virtualização, tá? Então você tem uma melhor performance com isso. O Java, se eu não me engano, o 8, ele tinha um problema mapeado pela Red Hat, que ele não conseguia limitar não sei se vocês estão no Java 8, ele não conseguia limitar a memória. Mesmo que você fosse no seu Tomcat, setasse lá seu XML, XMX, ele topava, ele não conseguia limitar. Isso nas primeiras versões do Java, isso já teve fix para isso, então não é mais um problema. Isso no passado era um problema muito grande para você usar Docker com Java. Ó, isso aqui para mim, no meu caso, é o que eu mais amo no Docker, tá? Porque eu trabalho com pipelines de desenvolvimento, então geralmente eu crio a esteira inteira dos desenvolvedores, então basicamente ele desenvolveu, comitou, aí já entra o meu trabalho. Geralmente Jenkins, eu atualmente estou fazendo com Circle-CI para containers, entregando em clusters, ou a AWS está usando Circle-CI. Por que imutabilidade? Geralmente, principalmente na Leroy Merlin, quando eu cheguei, eu vi umas coisas que eu falei, não dá. Porque assim, o Docker, você precisa somente um build. Você buildou, mandou essa imagem para o repositório, você consegue entregar essa imagem em todos os seus ambientes. Tá? Você não precisa rebuildar ela em staging, rebuildar ela em produção. Então o que acontece? Você tem um build, ele é imutável. Você caminha com esse seu container pelos ambientes, passa para um ambiente de staging, roda todos os testes de stress, teste de aceitação, teste de segurança, tudo que você precisa lá, e se não voltar, rollback. Você continua desenvolvendo no seu fluxo e o pipeline continua. Tá? E essa, até produção, é a mesma imagem que eu percorro, desde desenvolvimento até produção. É imutável. Tá? Não sei se como vocês estão fazendo o Docker, mas assim, no nosso caso, a gente joga o build inteiro da aplicação para dentro do Dockerfile. Então, mesmo que eu use o Jenkins, ou eu use outro CI, eu não jogo o meu build para dentro do meu CI. Eu jogo o meu build inteiro, o meu Maven roda dentro do meu Dockerfile. Tá? Por caráter de imutabilidade, porque eu sei que o desenvolvedor, a hora que for desenvolver na máquina dele, eu falo, cara, dá um Docker build ponta na sua máquina, que é o mesmo ambiente que vai rodar no ambiente de dev lá na Amazon. Então, às vezes, a gente até economiza em ambiente, fazendo o desenvolvedor buildar na máquina dele, dá um Docker Run, passando as variáveis de ambiente. Porque o que vai mudar de um ambiente para outro é somente as variáveis de ambiente. Tá? A hora que eu for carregar, eu vou pegar minha imagem e vou jogar ela em dev. O que eu vou colocar? Minhas variáveis de ambiente de dev. Vai mudar minha conexão com o banco, vai mudar minha fila, vai mudar isso. A hora que eu jogo minha imagem para passou. Joguei minha imagem para stage, carrego minhas variáveis de ambiente de stage, rodo todos os meus testes. Passou, deploy em produção. Sucesso. Isso sem mudar nada na minha imagem. E o rollback é voltar para a imagem anterior.
Caso dê um problema. Caso dê algum problema, Então, você volta. Você imagem. volta seu commit, na verdade. Porque, na verdade, o que eu percorro na esteira é com o meu commit, né? O que tem em comum? Vamos supor que eu consegui deployar o meu container em produção com sucesso. Passou por todos os testes, funcionou, deployei em produção. O que tem em comum de dev até produção é o meu commit. Foi o mesmo commit meu que andou até produção. Então, geralmente, no meu pipeline, na minha automação, eu tago a minha tag da minha imagem no ECR ou no Docker Hub, é o tag do meu commit. O meu CI passa para a minha tag do meu commit, eu jogo minha tag do commit, percorro minha esteira. Quando eu chego em produção, eu tago ela com uma versão, né, V1.0, então meu commit em produção só aceita a tag. Então, para o cara deployar em produção, ele vai ter que tagar. Eu não percorro com a minha tag, com a tag de commit até prod. Que em prod eu forço a tagar. Tem uma versão 1. Tanto. Um hotfix eu forço a ter 1.1 tanto. Tá? Isso em pipeline. Bom, esse slide aqui ficou animal, fala que não. Vocês vão entender por quê. Por que eu coloquei esse slide, cara? Isso foi um termo que eu mesmo inventei discutindo ali com o pessoal quando a gente está em reunião acalorada. Se você vai levar um cachorro para passear, qual cachorro vai ser mais fácil? Entendeu? Você vai levar uma imagem de 1,5 GB para um cluster de Kubernetes, que você vai fazer deploy, que você vai estar numa AWS pagando data transfer. Entendeu? Você tem que pensar em entregar a menor imagem possível. Até por custo e até por facilidade, para você ter um deploy mais rápido. Para caso você precise escalar a sua imagem, essa imagem escale num cluster facilmente. Então é legal pensar em você ter essa imagem, tá? Que foi isso que eu passei lá para a Leroy Merlin. E a gente conseguiu diminuir imagens de 1 GB para 100 MB, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Esse é o recurso novo do Docker que eu falei para vocês, chama Multistage Builds. Alguém conhece? Conhece? Você usa? O que acontece? Ele é um otimizador, porque esse problema que eu falei para vocês que eu tinha com imagens Java, que elas ficavam imensas, o Agro sabe disso, pô. A gente fechava imagem de JBoss lá na Tóquio, fala aí. Jogava o JBoss inteiro dentro de uma imagem, ficava uma imagem de 2 GB, cara. Entendeu? Aí, com o Spring Boot, ficou muito mais fácil, muito menor. Então, o Multistage Build ele surgiu na versão do Docker 17.05. Então, para você usar o Multistage Build, você precisa estar nessa versão, senão não vai rolar. Ele basicamente otimiza seu Dockerfile, tá? Vamos lá, Dockerfile é uma coisa extremamente fácil. Geralmente ele fica ali 10 linhas ali e salva minha vida, entendeu? Ele é fácil de manter. Geralmente eu no meu caso, sempre o Dockerfile está na raiz do repositório, tá? Eu não sugiro ninguém colocar o Dockerfile fora da raiz do repositório, porque o Dockerfile tem que estar lá para a hora que qualquer desenvolvedor pegar, já dá um Docker build ponto, já subiu a aplicação do cara, entendeu? O Multistage Build reduz o tamanho das mensagens, das imagens, até 10 vezes ou mais, tá? No caso do Java, o Alpine Linux no Java 11 ainda não tem, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei há pouco tempo, aqui essa semana, o Alpine Linux não roda ainda o Java 11. Eu tenho que confirmar essa informação, tá? Vou confirmar até o final, eu respondo para vocês. Essa é um Dockerfile padrão, tá? De Spring Boot. Você está baixando a imagem do Maven, está criando um diretório, está copiando sua aplicação para dentro e está rodando seu Maven package, install. E está startando seu Maven com Spring Boot. Lindo, funciona? Funciona. Fica pequena a imagem? Não. Tá? Eu vou carregar todas as minhas dependências, vou levar um Maven junto comigo. Cara, qual seria a melhor solução? Vou pegar um exemplo aí do Golang. Tá? O Golang gera um bin, eu jogo esse bin para dentro do meu container e levo só o bin. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso do Go. Eu preciso só do seu jar. Entendeu? Então, o que acontece? O Multistage Build resolve isso.
ele deixa eu usar duas imagens. Então, basicamente, eu uso a minha imagem do Maven, tá? Você vai buildar com o seu Maven, vai passar um argumento e vai passar seu jar para uma imagem pequena de baixo. Então, aqui, ó, esse caso aqui, tá? O que aconteceu aqui? Eu fiz a mesma coisa, só que eu chamei ela de builder, o que eu falei para vocês. Eu estou buildando a minha aplicação. O meu build não está mais dentro do Jenkins. O meu build é o Dockerfile, tá? Se eu pedir para um cara, na sua casa aí, baixa aí e roda stage na sua máquina, ele vai conseguir rodar. Porque o build inteiro está aqui, ele não vai ter que jogar para um Jenkins, tá? Então se tiver um Nexus conectado, o Nexus vai estar aqui, tá? Então vai estar, JFrog vai estar aqui. Tudo que for build fica nesse step aqui, tá? Então eu chamo isso de builder. Aí aqui, o que acontece? Eu pego uma imagem pequena. Ah, tá, aqui ó. OpenGTK, locate build. Tá usando a versão Slim, né? Tá falando que o Alpine, por isso mesmo que eu comentei, ó. OpenJDK Java 11 Alpine Build hasn't been mainline yet. Então ainda não tem o OpenJDK Java 11 para Alpine, porque uma imagem de Alpine tem 1 mega. Você baixa uma imagem de Alpine, cara, Docker é maravilhoso, você baixa 1 mega, você tem um Linux na sua máquina, entendeu? É formidável. Então o que acontece? Você vai buildar sua aplicação, isso aqui vai me gerar um jar, tá? Eu vou pegar aqui e vou falar, copia do meu builder somente o meu jar. E jogo o resto fora. Isso aqui eu vou descartar. Entendeu? E o que acontece? Eu vou acabar com uma imagem pequena somente com o jar dentro. Por exemplo, assim que tiver... Essa imagem ainda não tem um Alpine, tá? De Java 11. Mas em Alpine, eu já rodei esses dois Dockerfiles. Depois eu vou fazer uma demo aqui pra você, apesar de demorar a execução, tô pensando que eu faço aqui. Eu acredito em você, se você falar aquela ferramenta. Não, eu posso colocar aqui. Essa imagem aqui ficou com 800 e quase 900 megas. Essa imagem aqui ficou com 300, mas dá para diminuir mais. Tá? Dá para diminuir mais se a gente conseguir mudar esse cara aqui, ó. Esse vídeo já é mais enxutinho mesmo, né? Não tem, mas ainda não é que nem o Alpine. Eu acho o Java uma linguagem formidável, performática. Não acho que o Java vai morrer, acho que o Java vai viver ainda muito tempo. E assim, nós temos infraestrutura de containers, como eu mostrei para vocês, assim como nós temos infraestrutura convencional. Eu não acho que a containerização vai matar a infraestrutura convencional. Mas eu tenho certeza que as duas vão ter que conviver juntas, tá? Porque hoje você consegue... Cara, você consegue um nível de escalabilidade dentro do Kubernetes barato que você não tem numa infraestrutura convencional. Você vai ter que subir um servidor na Amazon para ficar rodando batch. Você não precisa mais disso. Você precisa rodar um batch job, eu vou lá, crio um container e falo, cara, escala, roda meu batch e acabou. Entendeu? Um batch de BI, por exemplo, a gente está migrando todos os batch para o público. Tá? Então essa é a principal sacada que eu queria passar para vocês aí que são de Java, que isso vai facilitar muito a vida dos DevOps lá na empresa que vocês trabalham. Bom, vou fazer uma demo aqui então para vocês. Bom, como eu já tenho ele rodado, posso mostrar aqui para vocês. Aumenta um pouquinho a fonte, o tamanho da fonte. O tamanho da fonte. Esse inferno.
E se no Ctrl mais aumenta? Eu tô tentando Ctrl mais. Ferrou. Ctrl Shift mais. Vou minimizar isso aqui. Tá. Ó, vou dar um docker pro Alpine aqui só para vocês entenderem. Bom, terminou. Então aqui, pra quem não conhece Docker, eu tenho um Linux, uma versão do Linux inteira em não é essa. Cinco megas. Linux inteiro. Você pode jogar nessa máquina. Não tem bash nela, né? Porque ela tem 5 megas. Tá aqui, ó. Tô num Linux 5 MB. Então, basicamente, você compila seu jar em uma imagem maior. Assim, se você tiver seu jar, se você puder jogar no Alpine, você vai ter uma imagem menor ainda. Tá? Esse é o outro. Bom, vai continuar rodando, às vezes me ajuda, porque, meu, cara, toda vez que preciso buildar o Java, ele parece que vai baixar a internet. Mas ele build. Então, o que aconteceu? Ele terminou com... Essa imagem ficou, a imagem FAT, tá? Que é a, sem usar o Multistage Build, ela ficou com 825 MB. E a imagem com o Multistage Build a gente conseguiu reduzir para 297 sem usar o Alpine Linux. Assim, reduziu aí bastante, né? Tá? Então, assim, esse é um recurso do Docker muito bom. E é isso, pessoal. Isso que eu queria mostrar para vocês. Pode falar. Esse Multistage tem que ativar? Não, já nativo do Docker. Isso você vai configurar no seu Dockerfile. Tá? Você vai configurar aqui. Deixa eu arrumar meu display aqui, eu vou deixar ele.
para o multistage, vou pegar o Slim aqui, que é o que você precisa ter o Docker acima daquela versão que eu mostrei. Se você quiser eu volto o slide, acho que é 7.1. Deixa eu aumentar o zoom, por favor. Tem até marcador de Dockerfile aqui. A mágica toda acontece dentro do Dockerfile. 16 linhas. Tá? Você não precisa habilitar nada, você precisa do Docker de uma versão maior que a 7.1.5. Tá? Então, a hora que você der um Docker build, o comando que eu executo é Docker build ponto. É quando você coloca como as builder, então vai usar o Maven, mas depois vai ignorar o Maven, vai usar só... O que acontece, quando eu falo as builder, eu estou falando que isso aqui, você pode ter mais fronts aqui. Antigamente você só podia ter um front para o Dockerfile, antes do multistage. Hoje você pode ter mais de um. Então você pode ter um teste aqui no meio, e descartar também. Tem um F-test, né? Esse vídeo é só um alias ali, né? Ele é um alias para eu conseguir chamar ele aqui, ó. Podia ser essa Eu construtora. sempre vou ficar com o meu último front. Entendeu? Esse é o final. Então aqui eu vou rodar o meu Java, vou rodar meu Maven, vou buildar minha aplicação, vou gerar um fat jar e vou pegar esse jar e passar como parâmetro aqui para o meu, como copy. Quando eu falo copy, eu estou falando copia para mim do meu builder o meu jar. Entendeu? E eu vou descartar todo esse peso do Maven que ele vai trazer para a imagem, fica bem leve. Você considera só o último front? Sim. Aí se você precisar deployar no Kubernetes, você vai ter uma imagem bem mais leve. Caráter de esteira, você vai poder andar com a sua imagem bem mais rápido. Tá? Vai fazer upload mais rápido. Vai, entendeu? Para Java isso aqui ficou muito legal. Ficou assim, hoje a gente usa Java como se estivesse rodando um Python, Go. Entendeu? Porque fica pequeno. Entendeu? É bem legal. Esse ponto que eu queria mostrar pra vocês, que lá na Leroy Merlin eu trabalho com... Bruno? Com o Bruno. Trabalho com o Bruno lá e eu mostrei isso pra ele e ele me convidou, falou, cara, vai lá mostrar pra comunidade lá que isso é muito legal. Eles não conheciam porque isso é novo. É fácil, porém nem todo mundo... Eu não sabia até um tempo atrás. Quem me falou isso foi um cara numa entrevista que eu fiz. Ele falou, você não tá usando isso? Eu falei, não, deixa eu ver. Putz, salvou minha vida. É bem legal. É que nas outras linguagens que eu tô falando, no Python, É. você não sente porque ele já gera uma imagem O pequena, Python linguagem ele é script, interpretado, né? ele é compilado, não precisa baixar muita dependência, Mas no dependendo do que você está Java você sentia fazendo. bastante. No Java era complicado usar Python com Java por causa Fazer disso. como Docker com a Java. água bate na pescoço, né? Uma dor de barriga pra começar a frente. Mas agora, cara, sem problema algum, você consegue fechar facilmente imagens aí, Spring Boot. Lá ficou com 300, mas eu já vi com 200, até 100 mega. É que eu não perdi muito tempo ali configurando o Maven, tá? Eu só peguei esse exemplo já da internet, porque os Dockers que eu fiz na Leroy ficou assim, ó. Aqui eu faço a mesma coisa, tá? Ó. Eu tenho uma imagem grande do Maven, tá? Que aqui eu tenho todos os meus steps de build, eu não estou rodando meus steps de build, isso que eu queria salientar também. Eu não estou rodando meus steps de build dentro do meu CI server. Aliás, eu rodo dentro do meu CI server, porém tudo acontece dentro do meu Docker, tá? Para deixar ele imutável. Eu não quero. Então aqui eu tenho o meu Maven, meu Sonar, meu Maven Package, aí aqui ele vai gerar meu fat jar, tá? Essa imagem aqui ia ficar facilmente 1 GB, acho que mais de 1 GB, tá? Eu consegui reduzir isso aqui para a mesma imagem lá, 200 megas, entendeu? Ficou muito melhor. Estou baixando minhas dependências aqui do Nexus. E no final eu acabo com o PJDK11 Slim, trazendo do meu builder e rodo o meu jar. Acabou. Java menos jar,
também tá rodando os testes, né? Como? Também tá rodando os testes por aí. Cara, teste é uma coisa complicada, porque não é todo mundo que faz lá, entendeu? Agora que eu cheguei lá, a gente trabalha com uma iniciativa de teste unitário, teste de performance, mas aqui os testes rodam aqui. Pode rodar dentro, não Roda tem aqui. limitação, né? O Docker tá ali. É porque pelo Jenkins você tem aquela interface gráfica também, né? Você faz Exato. lines, ponto a ponto, Exato. não teria nada proporcional quando você fazer Eu pego a única coisa que eu tô tirando daqui, tá, que eu não vou deixar aqui, é o sonar. Porque o sonar eu não... Pra eu não ter que ficar buildando em todas as minhas branches, eu só quero buildar no meu commit inicial, que o cara vai jogar em devel, eu buildo e gero meu artefato. Depois eu não buildo de novo, aquele lance que eu falei pra vocês. Então, pra eu não ter que buildar de novo em outras branches, eu removi o sonar daqui, porque o sonar eu rodo em todo o stack. Entendi. Então meio que fica uma refatoração meio que parcial, né? Algumas coisas fazem sentido botar no Dockerfile, ou... Exatamente. Tem coisa que não... O teste unitário, por exemplo, é um que eu acho que precisa criar um step ali, mas por aqui dá pra fazer também. Entendi. Você consegue rodar o teste unitário dentro do meio. Uhum. E se não rodar, ele vai... Mas é legal, porque já é um avanço, né? Uhum. Essa opção. É pra trabalhar aquele slide preto e amarelo, eu coloquei lá da imutabilidade, né? Você Uhum. conseguir deixar tudo dentro do Dockerfile para você empacotar mesmo todas as suas dependências, sua aplicação certinho e caminhar na esteira com um pacote que não vai mudar mais. Legal. Tá? Que eu não vou ter steps ali que vai... Legal. Tá. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tem mais alguma dúvida? Tem uma. Gostei pra caramba, foi na hora. A minha dúvida é como é que ele identifica se ele vai pegar aquela primeira imagem ou a segunda. Porque ele Ah, não. vai- A segunda imagem ele vai criar sempre. Vai ficar lá. Você vai O ter que último fazer um front cleanup. Mas aí ele vai pegar a última. O último front vai ser a O imagem último, geral. Se tiver 10 a última front, imagem vai ser esse aqui. Se tiver 10 from, o último ele que vai pegar. exatamente. Mas ele vai criar as imagens. Sim, sim. Vai. Então, o Docker Você vai ter que ali, fazer um... Eu tenho uma rotina de cleanup aqui, né? Eu criei um alias. Um exemplo aqui. Se eu dou um DPS aqui. Docker System. Docker System From. DP. É esse comando aqui, tá? Docker System Prune, tá? Ele já vai dar... Ele já dá uma limpadinha legal no seu ambiente, se vocês não conhecem. Só tem que tomar cuidado com esse cara, para não pagar a coisa que você precisa, entendeu? Ele vai lá que eu posso, porque eu já recrio tudo. Se tá tudo no Dockerfile, você recria tudo depois. Ele vai dar uma limpadinha legal no seu ambiente. Então a última é a que vai ser gerada. Só. Na verdade, ele gera as duas, né? Não, é a última. Vai gerar a imagem. Que eu levo vai é a funcionar. última, é a última. O seu último front vai ser a imagem que vai estar lá em cima para você. É que no pipeline, eu não me preocupo em pegar a imagem, né? Porque assim que ele gera, eu já tago ela e mando para o registry. Tá? Eu mando para um registry de uma nuvem, por exemplo, pode ser o Docker Registry, o Docker Hub, no caso para quem não está usando a nuvem, ou você pode mandar para o registry da AWS ou da GCP. Você comita lá e você pega, você pode estar usando o Elastic Beanstalk ou o Kubernetes, você pega a imagem de lá e deploya nos seus ambientes. Fechou? Muito bom.